A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o irmão Alan que vos fala. Estou aqui no monte, glória a Deus, aonde sempre eu venho. Estou aqui no monte para falar do amor de Deus e que venha um 2026 cheio de paz, prosperidade, de bênção, renovo, transformação, e saúde. Que os irmãos que vai ouvir essa live, vai ver essa live, que Deus possa abençoar, transformar a vida deste povo, que vai ver essa live. E que o Senhor venha dar um 2026 abençoado, cheio do Espírito Santo, e que eu possa concluir o chamado de Deus, na minha vida, que eu possa abrir um ministério aqui em Alagoas, Paraipoeira, e eu peço que os irmãos me ajudem em oração, glória a Deus, para que eu venha alcançar os objetivos, para que aqui em Alagoas venha ter um ministério verdadeiro, santo, cheio do Espírito Santo, e que possa operar sinais, milagres e maravilha, porque Jesus está voltando e é tempo do arrependimento. É tempo de você conhecer mais a Cristo, se aproximar do Espírito Santo, porque só Ele pode mudar a minha vida e a tua vida, meus irmãos. Quando olho uns anos atrás, eu era um homem vazio, um homem sem expectativa de vida, um homem que vivia na prática do mundo, jogando bola, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece. Mas aí eu encontrei uns homens de Deus, a qual me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu já vinha de um momento de tribulação, de perseguição, tinha sofrido um acidente na época e estava recuperando de um acidente. Que a misericórdia de Deus foi tão grande que não deixou eu morrer. Porque eu creio quando Deus ele tinha plano, propósito na vida do homem ou de uma mulher. Satanás pode até tentar, mas o Senhor ele age no momento certo e na hora certa. E ali foi o momento que eu aceitei Jesus. Lembro como hoje, ali na Praça da Gameleira, em Passo de Camaragibe, a igreja Ide Anunciai, de Passo de Camaragibe. E ali o Senhor falou comigo, meu coração começou a pegar fogo, a queimar, e eu comecei a suar. E ali eu comecei a entender que tinha algo estranho dentro de mim, que eu precisava conhecer o porquê o meu coração queimava tanto. E ali foi tempo que eu comecei a visitar as igrejas, a entrar em outros ministérios. E ali foi a cada dia mais se aprofundando e fui conhecendo o que é ser um cristão, o que é servir a Deus. E ali comecei a jejuar, me consagrar, comecei a subir monte, ler leitura de Bíblia. Comecei a se apartar daquilo que não agradava o Senhor. E ali eu fui a cada dia buscando e vendo algo no mundo espiritual. E eu tinha muito sonho, meus irmãos, expulsando demônio, falando em línguas. E eu não sabia o que era aquilo. Chegava em pastores não tinham resposta, dizia que era demônio que estava em mim, que estava querendo entrar em mim. E eu sentia que não era isso, eu sentia que era algo espiritual, meus irmãos. E ali eu fui crendo, confiando. Aí eu conheci o ministério do pastor Júlio César, Igreja Santidade e Arrependimento. Também conheci o ministério do pastor Flávio, Resgatando Alma para Jesus. Também conheci o pastor Vinícius, Tiago Souza. E depois comecei a conhecer outros pastores, conheci o pastor José Eudes. Para a honra e glória do Senhor, esse ministério
a qual eu quero trazer aqui para Paripoeira, Alagoas. E ali eu fui vendo Deus operando sinais e milagres e maravilha. Ele expulsava um demônio, curava os enfermos, dom de revelação. E eu comecei a ver aquele pastor Júlio César, a qual hoje precisa de nós, para que nós oramos por ele, ajudamos eles em oração, porque eu caí também, meus irmãos, como muitos caíram. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos pecado, falhando em alguma coisa, mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande que ela nos reativa de novo na presença de Deus, porque Deus perdoa os nossos pecados, mas todos nós somos falhos. Mas muitos têm apontado o teu defeito, acusado. E foi daí, meu irmão, que eu comecei a crer que existia um poder oculto, um poder sobrenatural, que era necessário eu largar as práticas mundanas, sair das coisas do mundo, nascer de novo da água e do Espírito, para que eu viesse ter um encontro com o Espírito Santo e vim ganhar a autoridade. A autoridade é essa de expulsar os demônios e curar os enfermos. Assim como Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele também falou que em nome dele expulsará os demônios e curará os enfermos. E ali eu comecei a crer, comecei a confiar no Senhor. Aí veio as perseguições, as lutas. Eu comecei a evangelizar nas ruas, debaixo dos viadutos, ali no centro de Maceió, ali na Cruz das Almas. Eu comecei a ir nas casas a evangelizar e Deus começou a me usar mais ainda. E eu fui crendo, confiando, e eu vi que era tão bom. E chegou um momento, meus irmãos, que uma pombagira baixou numa mulher. E ali ela com muita fúria, com raiva, porque eu estava repreendendo ela daquela mulher. A pombagira rainha. Ela disse, eu vou destruir o seu casamento. Em menos de uma semana a minha vida virou de cabeça para baixo. E ali eu comecei a ver que Satanás, ele não brinca. Ele verdadeiramente veio para matar, roubar e destruir. E se você for um servo de Deus, se você for uma serva de Deus, a qual você busca e a sua mulher não busca, ou a mulher busca e o homem não busca, comece a vigiar. Porque Satanás, ele é astuto, ele sabe aonde estão as nossas falhas, aonde estão as fraquezas. Ele sabe aonde atacar para poder nos derrubar, afastar da presença de Deus. E o homem, ele tem que estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Ele tem que estar alicerçado com Jesus Cristo. Ele tem que estar com foco que é Jesus, para que não venha cair na tentação de Satanás. Assim como Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus passou 40 dias, 40 noites e foi levado em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim eu e você. Ali Jesus, a Bíblia diz que ele teve fome, meus irmãos. Satanás olhou para Jesus e disse, Satanás olhou para Jesus e disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes Satanás, ele tinha oferecido pratos saborosos, gostosos, para mim e para você. Mas ele oferece esses pratos querendo tirar a minha e a tua vida, tirar eu e você da presença de Deus. Satanás, ele tinha oferecido muitos pratos para mim, meus irmãos, para que eu viesse cair, sair da presença de Deus. Chegou um momento da minha vida que eu estava tão fraco espiritualmente, eu já não orava, não estava mais jejuando, não estava buscando a presença de Deus como eu era, fervoroso. Mas eu via que quando eu jejuava uma vez na semana, e ali eu me separava e ia fazer a obra, Deus operava. E eu comecei a ver o quanto Deus me amava e o quanto Deus era misericordioso. Porque eu confesso para os meus irmãos, eu não sou digno de receber o Espírito Santo. Mas o amor de Deus é tão grande que ele entrega seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou Jesus Cristo por nós, para que eu possamos ter uma oportunidade
Deus é maravilhoso e poderoso, o quanto Ele pode fazer pela minha e pela tua vida. E eu fui crendo, meu irmão, fui confiando. E ali Deus começou a me dar os dons, os sinais, aparecia. E depois se apresentou um morador de rua para mim. E esse morador de rua não me conhecia. 2019, na pandemia. E ele falou algo para mim que só eu sabia. Eu fazia pergunta aos pastores, que se dizia pastores, mas não tinha o Espírito Santo. E ali aquele morador de rua, eu ajudei ele na pandemia. E ali eu comecei a chorar porque eu vi a situação dele. Uma doença a qual matava as pessoas por falta de ar. Uma doença a qual matava as pessoas rapidamente. E ali eu comecei a ficar preocupado. E aquele homem estava há 5 meses na rua. E ele disse para mim que ele era crente e ele era professor de teologia na época. E ali aquele homem começou a revelar tudo aquilo que estava em oculto, a qual eu não falei para ele. E ele falou para mim assim: o Senhor vai te usar tanto que os demônios vão se prostrar. E muitos pastores vão querer te seguir. E ali eu começava a chorar porque eu olhava para ele e eu não via ele. Eu via Jesus nele. Porque só Jesus sabia dos meus sonhos, das revelações que eu estava tendo. E aquele homem começou a revelar algo da minha vida que só eu e Deus sabia. E era um morador de rua, meus irmãos, a qual eu nunca vi na minha vida. E eu passei 3 dias orando pelaquela alma, intercedendo pelaquela alma para que ele não viesse morrer na pandemia, porque aquela doença estava matando todo mundo. Aleluia. E até hoje eu nunca mais vi ele. E era uma angústia, era uma tristeza tão grande, meus irmãos, porque tudo que ele falou se cumpriu. E vai se cumprir o meu chamado, porque eu creio. Estou fraco espiritualmente, mas eu creio num Deus que Ele dá um renovo. E Ele vai trazer pessoas para que venham fazer a obra junto com o servo do Senhor, para que venham acreditar e confiar junto comigo e fazer a obra missionária a qual o Senhor deixou para nós. Resgatar as almas que está cativa, presa por Satanás. E aí eu comecei a entender que nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, meus irmãos, que Ele entregou Jesus por nós. Assim como a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Confia no Senhor, crê nele, espera nele, porque Ele vai fazer na minha e na tua vida. Há um tempo determinado para as coisas na nossa vida. Tem momento que eu procuro uma pessoa para dizer assim: vamos ali evangelizar, vamos atrás das almas e não encontro. E pessoas que Deus até chega perto de mim, mas depois muda. Depois muda e não quer mais fazer a obra. E eu passei um período muito fraco espiritualmente. Que tem um pastor na internet, o pastor José Eudes. Foi o pastor que está me ajudando em oração, que sempre me ajudou e colocou o meu nome em oração quando ele sobe no monte. Já teve pastores que viraram as costas para mim, que eu mandei mensagem, orei, pedi para que eles orassem por mim, me dessem uma ajuda em oração, e muitos viraram as costas, mal tem falado comigo. Eu comecei a ver que o povo que se diz cristão tão sem amor, meus irmãos. Tá pior do que muitos ímpios que tá aí fora. O povo que diz que é servo de Deus, e às vezes eu vejo que não é servo de Deus.
Está servindo a Satanás achando que está servindo a Deus. Porque não tem mais amor. O amor de muitos se esfriou, meus irmãos. E o coração endureceu. A palavra de Deus fala essa mensagem. E a gente pensa que é o povo que está no mundo. Jesus estava falando isso para o povo da igreja. Fariseus eram crentes, mas não tinham amor dentro do coração. O que tem de crente dentro da igreja, meu irmão, que não se compadece do outro. O que tem de crente dentro da igreja que não tem amor ao seu próximo. O que tem de crente que se diz crente, mas só abre a boca para falar mal do seu irmão, para julgar o irmão, por causa de uma veste, por causa de um brinco, em vez de aquela alma que muda o Espírito Santo. Eu e você tem que pregar o evangelho. Jesus, quando teve o encontro com aquela mulher pega no ato do adultério, a lei mandava Moisés a tais que fosse apedrejada até a morte. Jesus podia condenar aquela mulher, mas Jesus mostrou um evangelho para mim de amor, de misericórdia, e deixou aquela mulher escolher se queria viver uma vida de pecado, de prostituição, de fornicação, ou se queria viver uma vida santa com Deus. E muitos cristãos estão sendo mercenário ao qual está condenando as pessoas antes do tempo. Que morreu na cruz do Calvário não foi o irmão Alain, mas sim Jesus Cristo. Assim como o Espírito Santo ele veio e tocou em mim e me mostrou os mistérios espirituais e vai me mostrar muito mais. Assim Jesus disse: aquele que não tiver pecado tira a primeira pedra. E os acusadores daquela mulher, um após outro, saiu. Eles começaram a entender que ele tinha pecado e não podia condenar aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E aquela mulher fala para Jesus que não tem nenhum. Jesus disse: vai, também eu nem eu te acuso, mas vai e não pecas mais. Não vive mais fazendo essas práticas, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque algo pior pode acontecer com você. Então Jesus ele mostra um evangelho de amor, de misericórdia. Satanás está enganando o povo dentro da igreja com a doutrina. O povo tem pregado tanta doutrina e tem esquecido de amar aquelas pessoas. Porque não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Assim como o Espírito Santo ele veio e me convenceu que tinha que mudar as vestes, e muitas das vezes eu tenho vestido roupa mundana, ele vai convencer todo aquele que abriu o seu coração. Pastores, missionárias, prega o evangelho e deixa que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer a mudança na vida das pessoas. Porque não adianta também eu andar com a saia arrastando no chão e minha língua ser maior do que o meu corpo. Porque o que eu encontro de mulheres que se diz serva de Deus, a língua é maior do que o corpo, que está indo para o inferno. Porque a Bíblia diz que os caluniadores, fofoqueiros, beberrão, os idólatras, os feiticeiros, murmuradores, os afeminados, adúlteros e adúlteras, os cães não podem entrar no reino do céu. Então há pessoas que não podem ir para o céu, meus irmãos. E você se arrepender, ter misericórdia e amar o seu próximo. Porque não adianta eu dar lapada, não adianta eu mostrar um evangelho que eu não tenho amor às almas. Aleluia. Não é porque eu dou uma cesta básica, não é porque eu pago um aluguel do irmão, ou pago uma água, uma energia, que vai dizer que eu vou para o céu, não. Porque o próprio Cristo disse que não é pelas obras. Porque nada que eu fazer sem amor para nada serve. Paulo falou isso. O amor é essencial em tudo e está faltando amor no meio do povo de Deus. Muitas das vezes eu tenho saído para fora
arrecadado alimento, e as pessoas que me ajudam são pessoas que não é crente. São as pessoas que muitos têm condenado ela, julgado. São as pessoas que mais doam e que mais ajudam. São os ímpios. E muitos que estão dentro da igreja não têm ajudado. Tem pessoas abrindo ministério para enricar, para se engrandecer, para ganhar status no YouTube. A soberba está tão grande na vida da pessoa que ela se sente tão santa, tão pura, tão perfeita, e esqueceu de amar os seus filhos, amar seu marido, amar as pessoas que estão lá fora, amar os moradores de rua, mas estão fazendo a obra para se engrandecer, para ganhar glória, e a glória é de Deus. Acorda, povo de Deus, porque a salvação é um dom de Deus. É Deus que vai escolher. Porque não adianta eu fazer a obra e não ter amor pelas almas. A Bíblia diz: chorás com o que chora e se alegrás com o que se alegra. Aquele que ama seu irmão dá a vida por ele, porque assim Cristo deu a vida por nós. Será que esses pastores estão dando a vida pelos irmãos? Pastor Júlio César está caído. Eu posso dizer caído porque ele é um homem de Deus. Cadê os pastores que aprendeu com ele, assim como eu e muitos pastores, que era para acolher ele, ajudar ele a se erguer, se levantar, mas muitos se juntam para condenar, para falar o pecado. Mas quantas pessoas quer ajudar ele, quer chegar até ele e ali conversar com ele e dizer: eis-me aqui, meu irmão, vamos se levantar, vamos levantar a cabeça, vamos fazer a obra. Cadê o povo? Muitas das vezes eu tenho tentado arrumar o número dele para falar com ele. Eu sei que é um momento delicado que ele está passando, e ele foi tão perseguido, pessoas traíram ele, que ele não quer mais, no coração dele, ele não quer mais se envolver, porque as pessoas que ele amava, as pessoas que ele ajudava, as pessoas que diziam que estava com ele até o fim, foi as primeiras a virar as costas e abandonar ele, assim como a sua esposa também fez isso. E hoje ele se encontra só ele e o Espírito Santo, porque eu sei que ele é um homem de Deus. E eu estou aqui em 2025, dia 28 de dezembro, falando tudo aquilo que eu sinto no meu coração do povo cristão. Assim como Jesus falou lá atrás, raça de víbora. Agora eu entendo porque Jesus chamou os fariseus, os judeus daquela época, de raça de víbora. Eram pessoas que se diziam ser crente. Aleluia. Até o evangelho pregava, expulsava até demônio, mas eram víbora, cobra. Aleluia. Vai chegar naquele grande dia e vai dizer: eu expulsei demônio, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios. Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo, porque você não agiu de misericórdia com o seu irmão. Aleluia. E é essa palavra que eu tenho para os irmãos nesse domingo de hoje. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.